Fala galera, tudo bom, gente? Olha, a gente vai iniciar agora uma série com questões. Então, o que acontece, tá? Eu vou colocar questões aqui, questões de provas anteriores, sempre questões militares, pra gente ver na prática como as bancas gostam de cobrar essas questões, como a gente pode resolver, beleza? Então, assim, é uma live voltada para as questões. Todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês coloquem no chat, eu vou responder pelo chat, tá bom? Então, é uma live que tem como benefício, muito benefício, te mostrar como que essas questões aparecem nas provas, como que você pode resolver, como que você pode aplicar todo o seu conhecimento aqui na questão e reduzir o seu tempo de prova, tá? E de forma assertiva, para que a gente saia do zero ao gabarito em língua portuguesa, beleza? Então, ó, vamos acompanhar aqui as questões, vamos fazer. Vou mostrar para vocês o passo a passo da resolução de cada uma e qualquer dúvida, coloquem aqui no chat. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, beleza? Dá o seu like, porque isso aqui dá trabalho, gente. Estou aqui me dedicando, colocando aqui todo o meu coração. Então, dá um likezinho, não te custa nada, tá? Dá um like aqui nesse vídeo que a gente vai resolver essas questões, tá bom? Qualquer dúvida, chama lá no chat. Então, vamos começar. Primeira questão, tá assim. Assinale a alternativa em que a palavra boca apresenta sentido denotativo. A gente tem que lembrar algumas coisas. Por exemplo, o sentido denotativo é o sentido real, tá? É o sentido do dicionário. E quando a gente fala de sentido conotativo, é o sentido figurado. Logo, a gente vai olhar aqui para as alternativas e procurar onde que a palavra boca está no seu sentido real. Boca, né, como parte do corpo. Letra A. Em boca fechada não entra mosquito? Sim, tá falando da boca mesmo. Se você ficar com a boca aberta, vai entrar mosquito. Então, aqui a gente tem a palavra boca no sentido denotativo da palavra. De fato, vamos dar uma olhada para a letra B. Não contem nada a ninguém. Boca de siri. Não é o sentido do que significa boca mesmo. Vestirei minha calça, boca de sino. É o modelo da calça, não se refere à parte do corpo. Na boca da noite, tudo acontece. Também não é o sentido da palavra boca. É proibido fazer boca diurna. Também não está falando sobre boca. Aqui nós temos o sentido conotativo. Beleza, galera? Então, entendemos aqui, vamos para a próxima questão. Gabarito, letra A. Acabei nem respondendo, né? Gabarito, letra A. Desde 2007, quando foi criado o Ministério das Cidades, identificam-se avanços importantes na busca de diminuir o déficit já crônico em saneamento. As expressões sublinhadas acima, desempenham, respectivamente, as funções sintáticas de... Galera, aqui está pedindo função sintática do termo sublinhado. Algumas coisas a gente tem que prestar atenção. Se está pedindo função sintática, estamos falando de orações. Se estamos falando de orações, a gente vai aplicar o bizu, que primeiro é achar o verbo. Quando foi criado o Ministério das Cidades, achamos aqui o verbo, que na verdade está em forma de locução. Foi criado. Aí a gente vai lembrar de um conceito básico. Verbo ser, que é o foi, mais particípio, olha o ado aqui, ó, do foi criado. Olha o ado aqui, ó, o particípio aparecendo. Logo, se a gente tem o particípio, verbo ser mais particípio, nós temos claramente uma voz passiva. Nesse caso, uma voz passiva analítica. Ou seja,
Todas as vezes que a gente fala de voz verbal, a gente está falando sobre o sujeito. Quando o sujeito pratica a ação, a voz é ativa. Quando o sujeito recebe a ação, a voz é passiva. Então, o sujeito, ele obrigatoriamente tem que estar na oração. Quem foi criado? O Ministério das Cidades. Acabamos de achar o sujeito dessa oração. E se é o sujeito e está na voz passiva, ele é um sujeito paciente. Então, primeiro, sujeito paciente. Até que ok, né? Agora vamos analisar o segundo termo. Tá aqui, ó. Identificam-se avanços importantes. Galera, primeiro passo é sempre achar o verbo. Cadê o verbo? Identificam. Aí vamos para outro bizu super importante. Quando a gente tem um verbo ligado ao ser, a gente vai olhar a transitividade desse verbo. Se eu tenho um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo direto e indireto, ligado ao ser, esse ser, eu vou espirrar. Live é isso. Esse ser é uma partícula apassivadora. Esse ser é uma partícula passivadora. Ou seja, se é uma partícula passivadora, é porque o sujeito está na voz passiva. O verbo está na voz passiva, o sujeito é paciente, certo? Quem identifica? Identifica alguma coisa. Verbo transitivo direto, ligado ao ser. Esse ser é uma partícula passivadora. Logo, se o sujeito é paciente, o sujeito tem que estar na oração. Cadê o sujeito? O que foi identificado? Avanços. Foram identificados, no caso, porque está no plural. Avanços importantes. Achamos aqui, novamente, um sujeito. Achamos o sujeito. Logo, temos um sujeito paciente e o segundo também é um sujeito paciente. Por quê? Porque está na voz passiva. Que está na voz passiva. Logo, gabarito, letra E. Vamos agora para a próxima questão. No enunciado. No Brasil, dados do Ministério das Cidades indicam que cerca de 35 milhões de brasileiros não são atendidos com abastecimento de água potável. A oração sublinhada tem a função sintática de... Gente, aqui ele está pedindo função da oração, ou seja, classificação de oração. Se ele está pedindo classificação de oração, a gente vai ver o que inicia essa oração, tá? No Brasil, dados do Ministério das Cidades indicam que, então vamos aqui, ó, já achamos que começa com o que. Se começa com o que, esse que, ele pode ser conjunção integrante. E quando que ele é uma conjunção integrante? Quando toda a oração é trocada por isso, porque vai iniciar uma oração subordinada substantiva. Então, ó, dados do Ministério das Cidades indicam isso. Consegui trocar a oração? Sim, já sei que é uma oração subordinada substantiva. Se é uma oração subordinada substantiva, eu vou olhar para a oração principal e ver o que falta nela. O que está faltando, a oração vai cumprir essa função sintática. Logo, a gente vai ter aqui, ó, verbo indicam. Quem indica, indica alguma coisa. Se quem indica, indica alguma coisa, tem um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, tá faltando um objeto direto, até porque a oração acaba aqui. Se ela acaba aqui, ela precisa de um objeto direto. Quem vai servir de objeto direto? A oração subordinada substantiva,
objetiva direta. E está cumprindo o papel de objeto direto da oração principal. Logo, gabarito letra A. Vamos agora para a próxima questão. Marque a alternativa que mostra a voz passiva pronominal. O que significa a voz passiva pronominal? Significa verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto mais o pronome ser, que esse pronome, por ser voz passiva, é uma partícula apassivadora. Ok? É uma partícula apassivadora. Bom, então a gente vai procurar, gente, todas as vezes que a gente vê um verbo junto do pronome ser, até antes, tá? Não esqueça que ele pode vir antes, em caso de próclise. Ele pode vir antes. Então, se eu tenho um verbo com o pronome ou coladinho antes ou ligado por hífen, a gente vai olhar a transitividade. Porque se eu tiver... Ai, tô adorando mudar de cor. Se eu tiver um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo ou um verbo de ligação ligado ao ser, esse ser vai ser um índice de indeterminação do sujeito. E se ele é um índice de indeterminação do sujeito, indica que o sujeito é indeterminado, não que ele está ali sendo paciente, tá? Então vamos lá. Ele quer saber qual é a alternativa em que tem a voz passiva, ou seja, procura um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo ligado a ele. Necessita, quem necessita, necessita de. Eu tenho um verbo transitivo indireto, logo esse ser é um índice de indeterminação do sujeito. Acredita-se que a coleta... Bom, acredita-se, aqui a gente tem, acredita-se isso, aqui a gente tem uma oração subordinada, substantiva, a gente tem do verbo acreditar, subjetiva. Logo, esse ser também não é uma voz passiva. Trata-se, quem trata, trata de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Logo, esse ser é um índice de indeterminação do sujeito. Identificou-se, importante avanço. Quem identifica, identifica alguma coisa. Verbo transitivo direto ligado ao ser. Aqui achamos partícula apassivadora. Logo, uma voz passiva. Gabarito, letra D. Pegaram o bizu, né? Vamos agora à próxima questão. Assinale a alternativa que contém a classificação do modo verbal dos verbos grifados nas frases abaixo, respectivamente. Vamos lembrar umas coisinhas bem rapidinho sobre modo. Modos verbais. Nós temos indicativo, subjuntivo e imperativo. O que acontece aqui, tá? Quando a gente fala do modo indicativo, que ele indica um fato, uma certeza de que algo aconteceu, acontece ou acontecerá. Tô dando uma certeza. Subjuntivo é uma hipótese, incerteza, possibilidade. E o imperativo vai indicar ordem, pedido, conselho, sugestão. Beleza? Bom, então aqui a gente já relembrou quais são os modos verbais. Quando eu digo
Vamos analisar primeiro. Esse seu lado perverso, eu o conheço. Eu tô dando uma certeza. Se eu tô dando uma certeza, indicativo. Anda logo. Tô dando uma ordem. Se eu tô dando uma ordem, imperativo. Se não, chegarás só amanhã. Eu tô dando uma certeza que caso não aconteça, chegará só amanhã. Logo aqui, indicativo também. Se você chegar na hora, é uma hipótese. Logo, subjuntivo. Ganharemos um tempo precioso. Aqui eu estou dando uma certeza. Logo, indicativo. Acabaríamos a tarefa hoje. Aqui eu tenho um futuro do pretérito que é do modo indicativo. Se todos ajudassem, que é uma possibilidade. Aqui a gente tem o modo subjuntivo. Já nem sei como é que tá a ordem que tá um sururu na zona aqui. Mas vamos lá para as alternativas. Vamos ver aqui, ó, indicativo. Depois imperativo. Indicativo de novo. Subjuntivo, não é isso? É. Depois, indicativo de novo. Ah, essa seta aqui tá. Indica que eu tô assim, ué, gente, não é subjuntivo. Indicativo e subjuntivo. Nossa, será que a gente vai decorar isso? Vamos lá para as alternativas. Vou ficar colando, né? Indicativo, imperativo, riscando, né? Isso já não gravou mais. Indicativo de novo. Agora subjuntivo. É o que tá encaixando, né? Agora indicativo e depois indicativo, 2. Indicativo, indicativo. Ah, já deu. Passei o slide errado. Mas só tinha essa alternativa mesmo que se encaixava nisso aqui. E o último subjuntivo, tá? Exatamente como a gente analisou na questão. Vamos para a próxima questão. Considerando que o verbo estar pode ser interpretado como sendo verbo de ligação, se indica apenas um estado, ou verbo intransitivo, se a estada em determinado local assinale a opção em que no par de sentenças o verbo estar seja verbo de ligação na primeira sentença e verbo intransitivo na segunda. Bom, o que ele quer é o seguinte: verbo de ligação na primeira, verbo intransitivo na segunda, sobre o verbo estar. Deixa eu beber uma água. Bom, o que a gente vai entender daqui? Verbo de ligação, ele liga o sujeito à sua característica. É isso que o verbo de ligação vai fazer. Liga o sujeito à sua característica e uma coisa importante. Indica estado. Isso é realmente importante. Verbo de ligação não pode indicar ação, tá? Ele vai indicar estado. Bom, ele vai ser, o verbo estar ou o verbo ser, ele vai ser intransitivo se ele estiver junto de um adjunto adverbial. Nesse caso aqui, ele está falando sobre um adjunto adverbial de lugar, determinado local. Então, vamos achar. Astrogildo estava em casa.
verbo intransitivo. Ele estava cansado, verbo de ligação. Mas ele quer primeiro de ligação, depois intransitivo. Astrogildo estava cansado. Cansado é a característica. Estava é o estado, sim, verbo de ligação. Por isso, ele estava em casa. Em casa é o local. Verbo intransitivo. Já achamos a resposta. Vamos olhar a letra C. Está cansada. Verbo de ligação. Está doente. Também verbo de ligação. Na letra D. Está em casa. Verbo intransitivo. Está em Maceió. Também verbo intransitivo. Esse é nome Epafrodito. Está no sítio do tio, intransitivo, que é local. Está em Rio Largo, também intransitivo, que é local. Logo, gabarito letra B. Está indicando aqui verbo de ligação, depois intransitivo. Assinale a alternativa que apresenta uma oração correta quanto à concordância. Bom, ele quer saber aqui sobre concordância verbal, já que ele está falando de oração, tá? Sobre os palestrantes, tem chovido elogios. O erro está aqui, porque os palestrantes está no plural e elogios também está no plural, logo deveria ser o tem com circunflexo, que indica o plural. Só um ou o outro, esse ou é excludente. Se é excludente, devia ser usava. O verbo deveria estar no singular. Mais de um ator criticou, porque eu tenho o numeral 1. Então, ele tem que concordar com o numeral. Vossa Excelência, agistes com moderação. Deveria estar na terceira pessoa do plural, não na segunda. E mais de um deles se entreolharam. Sim, porque mais de um deles botou no plural. Ah, mas mais de um se entreolhou. Como eu especifiquei no plural, pode concordar tanto com o numeral 1 quanto com deles que está no plural. Logo, gabarito letra E. Beleza? Vamos à próxima questão. Assinale a opção em que o verbo da oração recebe a mesma classificação do verbo destacado em hoje não colho mais as frutas no quintal. O que ele está querendo dizer aqui, tá? Mesma classificação, a gente tem que entender. Ele tá no hoje não colho, presente do indicativo. Só que ele está no presente do indicativo, hoje não colho mais as frutas no quintal. E uma coisa importante, classificação é transitividade também. Ou seja, deixa eu trocar a corzinha, fica mais bonito. Se ele é um verbo transitivo direto, se ele é um verbo transitivo indireto, se ele é um verbo transitivo direto e indireto, se ele é um verbo intransitivo ou um verbo de ligação. Quem colhe, colhe alguma coisa. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Logo, vamos procurar. Quem resiste, resiste a alguma coisa. Verbo transitivo indireto. O céu de São Paulo vive acinzentado, intransitivo. Os fiéis, na verdade, esse vive acinzentado nem é intransitivo não, hein? Aqui está no sentido de permanecer, verbo de ligação. Me corrigindo aqui. Acinzentado, característica do
céu de São Paulo, predicativo do sujeito. Os fiéis atiravam suas oferendas ao mar. Quem atira, atira algo. Verbo transitivo direto, achamos, né? Todos estavam na casa da mãe. Estar junto de um adjunto adverbial é intransitivo. O religioso pregou o sermão aos fiéis. Pregou algo a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Logo, o único que é transitivo direto. Gabarito letra C. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase na sequência. Regina estava... Gente, tá falando da Regina. Indecisa, ou seja, mais ou menos. Se tá no sentido de mais ou menos, só pode ser meio. Aqui vocês veem a corzinha que eu escolho, né? Meio. Não pode estar no feminino. Então, ela estava meio indecisa, tá? Quanto a mandar, bom, aqui a gente já eliminou a A. Ficou só a letra C e então a gente já sabe que não tem crase, ó. Até porque mandar é verbo. Antes de verbo, não tem crase. Quanto a mandar, as faturas, quem manda, manda algo. Então, ó, acho que já achamos aqui a resposta. Não pode ser esse as. As faturas, então aqui, ó, anexas. Por que anexas? A gente vai lembrar? Quando a gente coloca a palavra anexo, antes dos substantivos, ela faz uma concordância atrativa. Ou seja, ela concorda em gênero e número com o substantivo que vem depois. Então, notas fiscais, feminino plural. Então, tem que ser anexas. Então, deixa eu voltar para o verde. Anexas. As notas fiscais anexas a alguma coisa. Então, e se... Cadê? Meias notas, cadê? Ah, aqui, ó. Tô procurando aqui a linha. Achei aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem uma linha aqui que vocês não estão vendo. Notas fiscais e se meia, porque é metade. Então, se tá com a ideia de metade e no feminino fica meia. Meia folha bastaria para o bilhete. Então, meia. Aqui. Logo, gabarito letra E. Assinale a única opção em que a palavra a é artigo. Gente, antes de verbo não tem artigo. Já não pode ser a letra A. Esse a, quando tem o sentido de aquele, aquela, essa não é aquela caneta que te emprestei, no caso aquela, pronome demonstrativo. Convencia, aqui ó, pronome pessoal do caso oblíquo átono, terceira pessoa do singular. Então, tá no lugar de um nome, pronome. Obrigou-me a arcar, verbo, já não pode ser artigo. Marquei-te a fronte, fronte substantivo, logo esse a é um artigo. Artigo só acompanha substantivo, logo gabarito letra E. Em qual alternativa a classificação do pronome destacado
está incorreta. Onde está errada a classificação do pronome aqui? Bom, inconformado com o que viu, disse que tais crimes é um pronome demonstrativo? Sim, eu estou mostrando, apontando quais são os crimes. Sim, pronome demonstrativo, está correto. Tirei um casaco antigo do armário, em cujo bolso trazia uma fotografia nossa. Cujo bolso, aqui a gente tem um pronome relativo. Pronome cujo é um pronome relativo. Logo, não é possessivo. E ele quer o incorreto, então achamos a resposta. Mas vamos dar uma olhada nas outras. As participantes do concurso querem saber qual foi a primeira colocada. Aqui a gente tem uma interrogação indireta, mas é uma interrogação. Sim, pronome interrogativo. Acreditam em tudo indefinido, certinho, gabarito, letra B, porque ele quer o incorreto. Marque a alternativa que apresenta correta classificação do sujeito. Então, vamos aqui a tipos de sujeito. Aniquilaram as fontes de resistência na zona de conflito do país. Gente, aniquilaram. Não sei quem aniquilou. O verbo está na terceira pessoa do plural. Quando isso acontece, a gente tem um sujeito indeterminado, porque nesse contexto eu não sei quem praticou a ação. Indeterminado. O conflito armado é movido, aqui a gente tem o verbo ser e particípio. Verbo ser mais particípio indica uma voz passiva analítica. Ou seja, o sujeito está recebendo a ação. Que sujeito? O conflito armado. E se ele está recebendo a ação, voz passiva, sim, é um sujeito paciente. Achamos a resposta. Vamos olhar a letra C. Faria tudo de novo. Eu faria. Sujeito oculto. O que é um sujeito expresso? É o que não é oculto. Choveu elogio inexistente, aqui você poderia confundir. Por que não é? Porque elogio é o sujeito, está no sentido figurado. Quando temos verbo que indica fenômeno da natureza no sentido figurado, tem sujeito sim. Aqui o sujeito é elogio, logo o sujeito simples. Então, o que está correto? Letra B, sujeito paciente. Corríamos atrás uns dos outros na nossa infância. Corremos hoje atrás da felicidade de outrora. Nas frases acima, os verbos destacados encontram-se respectivamente no. Galera, corríamos. Pretérito. Hoje em dia não fazemos mais isso. O que me dá uma ideia disso, na verdade, todos eles são do indicativo, perceberam? Indicativo, indicativo, indicativo. Indicativo, logo você já elimina a possibilidade de ser subjuntivo, tá? Bom, corríamos, porque hoje em dia a gente não faz mais. Logo, pretérito imperfeito. Pode ser a letra B ou a letra C. E corremos hoje, presente, né, gente? Então, gabarito, letra B, presente do indicativo. Fábio aspirou o perfume das flores. 2. O candidato aspirava a tal vaga do processo seletivo. Em função da regência do verbo aspirar, considerando a norma gramatical, marque a alternativa correta. Galera, a regência do verbo aspirar. Ele vai ser transitivo direto se tiver no sentido de cheirar.
Ele vai ser transitivo indireto se tiver no sentido de almejar, desejar. Logo, aspirou o perfume, está correto. Aspirava tal vaga, também desejava, almejava, também está correto. As duas regências aqui do verbo aspirar estão corretas. Logo, vamos achar o gabarito. 1 e 2 estão corretas, estão de acordo com a norma gramatical. Gabarito, letra C. Certinho. Próxima questão. O Rio Doce entrou em agonia após o desastre que poluiu as águas com lama. 2. Suas águas claras agora estão escuras de mãos irresponsáveis que a sujaram. Galera, quem entra em agonia é um ser humano. Aqui a gente tem uma característica humana atribuída ao rio. O nome disso é personificação, figura de linguagem, tá? Personificação, que também é chamada de prosopopeia. Ok? Bom, e clara, vamos ver aqui, ó, clara e escura na mesma construção. Palavras opostas, de sentidos opostos, palavras antitéticas, logo temos uma antítese. Gabarito, letra B. Antítese, gente, é antônimas, tá? Palavras antônimas. Ou seja, sentidos opostos. Você é exatamente o que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeitamente em mim. O trecho apresenta um fragmento da canção de autoria de Sorocaba. Em relação ao uso dos pronomes, marque a alternativa correta de acordo com a gramática normativa. Galera, o que ele tem aqui? Ele tem os pronomes que ele quer, ó, em relação. Isso é importante a gente destacar. Ó, em relação ao uso dos pronomes. Cadê os pronomes aqui? Eu tenho você e tenho ela, tá? Temos esses dois pronomes aqui. Bom, o pronome você não indica gramaticalmente a mesma pessoa. De fato, não. Você é segunda pessoa. E o ela, terceira pessoa. Gramaticalmente, não é a mesma pessoa do discurso. Logo, gabarito, letra C, porque eles não são a mesma pessoa. Galera, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Então é o seguinte, todas as quartas-feiras teremos aqui resolução de questão. Então aguardo vocês na próxima quarta. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente!